Você já ouviu a respeito da teoria econômica chutar a escada? Meu nome é Vinícius Almeida, eu sou aluno de economia da USP e vem comigo que eu vou te dar um breve resumo sobre isso, que é muito interessante para a gente pensar nas perspectivas do nosso país e de outros países no dia de hoje. A teoria de chutar a escada, ela foi proposta por um economista chinês, o Ha Chang, e ele argumenta que os países hoje que são desenvolvidos, considerados de primeiro mundo, eles usaram políticas protecionistas e intervencionistas para crescer, mas depois que eles atingiram o crescimento, depois que eles ficaram ricos, eles passaram a pregar o livre comércio e condenar essas mesmas práticas para os países pobres. Quer dizer, eles chutaram a escada, né? Eles cresceram usando essas táticas e depois começaram a condenar elas, chutando a escada, não permitindo que os países pobres usassem das mesmas táticas para se desenvolver. Eu vou trazer dois exemplos práticos para você, começando por um menos conhecido que é o da Coreia do Sul, na década de 60 e na década de 80. O governo sul-coreano investiu massivamente em diversos setores estratégicos da economia, aço, automóvel, eletrônico, e ele usou bancos públicos para direcionar o crédito subsidiado às empresas que cumprissem as metas de exportação. Ele criou conglomerados muito conhecidos, né, a Samsung e a Hyundai, até aqui em Piracicaba, na minha cidade, uma das fábricas da Hyundai está aqui. E atualmente a Coreia do Sul é um desses países que prega o livre comércio e a competitividade, mas ela só conseguiu chegar onde ela chegou usando de princípios opostos ao que ela prega hoje em dia. E mais um exemplo muito conhecido que não tem como deixar de citar é os Estados Unidos, né, no século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra. Os Estados Unidos, que é o grande defensor da retórica liberal, mas na realidade o Estado americano ele foi o grande financiador e impulsionador da inovação na economia dos Estados Unidos. O governo, via Departamento de Defesa, ou a NASA, que vale sempre bem lembrar, né, a NASA é financiada pelo governo dos Estados Unidos, às vezes as pessoas associam a NASA como se fosse uma entidade privada, mas não, o que gera a NASA é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte estadunidense. Financiou pesquisas que geraram microchip, GPS, internet, que são pilares do desenvolvimento dos Estados Unidos. Até empresas privadas como a Apple e o Google surgiram, a Tesla, a SpaceX também, do nosso querido Elon Musk, surgiram sobre uma base tecnológica que foi financiada com dinheiro público. E hoje, né, os Estados Unidos prega toda a retórica liberal de não intervencionismo, mas a realidade é que eu, como economista, entendo uma coisa, que o maior impulsionador de inovação na economia, como o sistema funciona hoje, é o Estado. Sempre foi e sempre vai ser. É o Estado que assume o risco que o empreendedor não quer assumir. É o Estado que banca o negócio na parte mais difícil, que é quando você não tem a certeza, na fase da incerteza. Então, todos esses países que eu citei, eles se desenvolveram a partir de forte incentivo e inovação estatal. E hoje em dia a gente tem exatamente o contrário dessa política de desenvolvimento sendo pregada e aplicada nos países pobres, nos países em desenvolvimento.